Como escolher a minha abordagem? Eu sei que essa pode ser uma dúvida frequente para você, ou talvez já tenha sido. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Oi, Psi, tudo bom com você? Eu sou a Marcela Lamastra, eu sou Head do Psi do Futuro Edu, o nosso braço de educação aqui na empresa. Então, se você tem curiosidade de saber mais sobre abordagem, sobre técnicas, sobre, enfim, esse universo aí da prática clínica, você precisa acompanhar a gente, tá bom? @Psi do Futuro Edu, então já segue a gente. E bom, essa pergunta eu tenho certeza que você, durante a sua graduação, já se fez. Como eu escolho a minha abordagem? E a gente sempre escuta durante a graduação que você deve escolher a sua abordagem com base na sua visão de homem, na sua visão de mundo, né? Com base naquilo que você sente mais confortável, daquilo que você se identifica mais. Eu tenho certeza que você já escutou sobre isso e eu também já escutei muito durante a minha graduação. Eu tô aqui para te falar que esse discurso, ele não é um discurso embasado. E eu vou te explicar o porquê disso. Então, primeiro, a gente fala muito sobre prática baseada em evidências lá no Psi do Futuro Edu. A gente precisa entender que a psicologia é um campo da ciência do comportamento. A gente trabalha com comportamento, com os pensamentos, né? Principalmente eu, pelo viés da TCC. A gente fala muito sobre isso, sobre os pensamentos. E eu, principalmente, pelo viés da TCC, a gente fala muito sobre isso, né? A gente encara os pensamentos como uma parte fundamental desse processo, mas a gente precisa entender que a psicologia, ela é ciência, ela não é filosofia, ela não é, enfim, outros campos dos saberes, ela é uma ciência. Então, nós, como ciência, trabalhando com ciência, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre prática baseada em evidência se a gente quer ser um bom profissional, se a gente quer prestar um bom serviço para os nossos pacientes. Então aqui eu vou dar um panorama bem rápido e depois eu posso, se vocês gostarem muito desse assunto, eu posso trazer um vídeo explicando mais a fundo sobre isso, tá? Mas sobre prática baseada em evidência. São 3 pilares que eu quero que você entenda muito bem, tá bom? O primeiro pilar é sobre as melhores evidências disponíveis naquele momento. E eu gosto de falar naquele momento porque a ciência, o campo da ciência, ele está em constante atualização. Então, o que era ciência há muitos anos atrás, por exemplo, curar pessoas com sanguessuga, né, tratamentos com sanguessuga, hoje a gente sabe que já não é mais. Hoje a gente sabe que já não é mais ciência, a ciência evoluiu. É como se eu falasse pra você que vem até um médico, você tá com câncer, e eu vou falar, olha, a gente pode te dar água com açúcar pra melhorar o seu câncer, pra curar o seu câncer. Isso não é a melhor evidência disponível. Pode ser que alguém tomou água com açúcar e curou o câncer? Pode ser, tudo é possível nesse mundo. Mas qual que é a probabilidade disso de fato acontecer? Então hoje a gente sabe que a melhor evidência disponível para o câncer atualmente é a quimioterapia, a radioterapia, enfim. Então tem todo um tratamento baseado em muitas e muitas pesquisas que são atualizadas constantemente. Então esse primeiro pilar sobre a melhor evidência disponível naquele momento é super importante porque não é com base no que eu acho, no que eu quero, no que eu gostaria, é com base nos dados, é com base nos estudos com uma qualidade metodológica boa, tá? Então não é qualquer estudo aí que fala, mas esse estudo aqui comprova que água com açúcar cura câncer. Sim, não é sobre isso, tá? É sobre um bom estudo com uma boa qualidade, é um pilar fundamental. E que, infelizmente, a gente não aprende muito sobre isso durante a graduação. O segundo pilar para formar a prática baseada em evidências é sobre a expertise do clínico, a expertise da perícia clínica, né, que a gente fala. Então aqui tá falando muito também sobre eu tenho competência naquilo, eu não tenho, talvez se aparece um paciente para mim com algum transtorno alimentar muito agudo, enfim, algo muito fora do meu campo de saber, eu não tenho experiência com transtorno alimentar, eu não tô a fim de pesquisar sobre isso, de ir atrás das melhores evidências nesse campo, eu não tenho essa expertise, então eu posso encaminhar para alguém que tenha, né? Então isso também diz respeito muito à nossa humildade como profissional, sabendo que a gente não vai saber de tudo, a gente não tem como saber de tudo, e a gente talvez não tenha muita afinidade para ficar pesquisando a fundo sobre um assunto. Então o que seria o mais ético, né, seria a gente encaminhar para alguém, por exemplo. Então esse segundo pilar é sobre a perícia clínica, né, sobre a expertise do clínico, pensando nessas competências. E o terceiro e último pilar é sobre as características individuais daquele cliente. Então aqui eu faço um parênteses, tá? Por isso que é tão lindo trabalhar com PBE, porque
é um processo super individualizado, um processo, o ápice da humanidade, como a gente fala, né? Porque é totalmente voltado para aquele cliente. E com base nos clientes, né, vai se adaptando, né? Então não é uma forma engessada, não é uma receita de bolo, não é nada disso. Mas é um pilar inteiro sobre a individualidade daquele cliente, né? Então quais são os valores dele, quais são a cultura, ele tá afim daquilo, ele não tá, porque eu posso propor, sei lá, 7 sessões semanais, que é a melhor evidência disponível, é a minha expertise e tudo mais, eu sei, eu tenho as competências para aquilo, mas aquele cliente, ele não vai querer, ele não tem disponibilidade, ele não tem como pagar, então a gente vai ter que adaptar para aquele contexto também, tá bom? Então, a PBE são essas 3 bolas que elas formam uma intersecção sobre a prática baseada em evidências, sobre a psicologia baseada em evidências, tá? Então, agora que eu fiz todo esse panorama falando sobre o que é a PBE, o que é a prática baseada em evidências, né? Falando sobre o porquê que você não deve escutar esse discurso de escolha a sua abordagem com base na sua visão de mundo, entendendo que a gente trabalha com ciência. Agora eu vou entrar, de fato, nos 3 pontos de como que você deve escolher a sua abordagem, tá bom? Então, o primeiro ponto super importante que eu quero que você entenda: escolher uma abordagem, ela não é tudo, tá? Você não tá assinando um contrato com algum teórico ou com alguém falando eu sou da abordagem sistêmica, eu sou da psicanálise, eu sou da TCC pro resto da minha vida. Não, como eu falei, as abordagens ou as melhores evidências, elas estão sendo constantemente atualizadas, tá? Inclusive, essa de teórico de estimação não tem nada a ver com uma prática baseada em evidência, não tem nada a ver com uma psicologia como ciência. Então, quanto mais você desprende tempo pensando em qual que é a abordagem que eu devo escolher, né? Qual que é essa seita que eu devo entrar pro resto da vida. Tô aqui fazendo um tom super dramático, porque eu sei, a gente recebe muitas perguntas, muitos comentários lá no Psi do Futuro Edu e no Psi do Futuro geral também, sobre essa questão que principalmente estudantes trazem muito, né? E eu quero que você gaste mais tempo se aprimorando, né? Enquanto você ainda está na graduação, se aprimorando naquilo que está ao seu alcance, sabe? Então, pesquisando, entendendo as matérias, dando o seu melhor, fazendo pesquisa, enfim, aprimorando você mesmo como profissional, gastando tempo também se conhecendo. Quem que é você, né? Quem que é você como pessoa, quem que é você como futuro profissional. Então, gasta mais tempo, deixa toda aquela energia ali, mental, esse peso de escolher uma abordagem pro resto da vida, deixa mais de lado e gasta tempo, de fato, trabalhando competências, inclusive, que vão te ajudar na clínica, que independe sobre qual abordagem você atua. Então, um vínculo bacana, o que é um vínculo, como que é a empatia, né? Qual que é a literatura sobre empatia, como que é, por exemplo, trabalhar um treino de habilidades sociais, como que é um treino de resolução de problemas. Então, algumas competências bem bacanas que vão ajudar o seu paciente, independente, inclusive, do se tem transtorno, não tem transtorno, ou qual transtorno ele tem, tá bom? Então, aqui, o ponto 2 que eu quero trazer pra você sim, você precisa, se você quer ser um profissional ético, se você quer ser um profissional que trabalha com prática baseada em evidências, o que eu recomendo fortemente pelo bem do seu paciente, você precisa sim estar atualizado de qual que é a abordagem ou o tratamento com mais evidências disponíveis naquele momento. Lembrando de tudo aquilo que a gente acabou de conversar. Então, você não consegue trabalhar com prática baseada em evidências somente com uma abordagem. Porque deixa eu te explicar. Por exemplo, o tratamento para depressão, o principal tratamento é com base mais na comportamental, na ativação comportamental, né? A TCC, ela também tem bastante da ativação comportamental no tratamento da depressão, mas a mais forte, né, é a ativação comportamental, que é a base da análise do comportamento, por exemplo. Assim como tratamento para pessoas autistas, o TEA, a melhor evidência disponível no momento é a ABA, que tem a raiz na análise do comportamento também. Assim como para o tratamento da ansiedade, da TAG, ansiedade generalizada, que é a TCC. Ou, enfim, diversos transtornos aí, diversas demandas que às vezes não se categorizam como um transtorno, tem uma outra abordagem que tem mais evidências disponíveis. Então, aqui tô embaralhando toda a sua cabeça, a gente tá falando sobre qual que eu vou escolher, né, dicas para te ajudar a escolher, mas você já tá sacando que não é só uma abordagem,
Você tem que, obviamente, você vai se pautar ali com base em uma raiz filosófica, né, com base nessa abordagem que ela vai te ajudar a nortear o seu olhar, mas se você quer ajudar de verdade os seus pacientes, você não pode estar preso a só uma abordagem, a só um jeito de fazer. E aqui eu quero que você tenha um senso crítico também, entender, não é a abordagem para você, porque você gosta, porque você quer, porque você se identifica. Você como psicólogo está a serviço de quem? A serviço de você mesmo ou a serviço do seu paciente, né? Pensando em como que você ajuda de fato ele. Então eu jogo aqui essa bomba polêmica, sei que é polêmico, mas pra gente refletir mesmo e adotar uma postura mais humilde também. E o terceiro e último ponto é sobre se manter constantemente atualizada. Então, como eu falei, as abordagens elas estão sempre desenvolvendo novas pesquisas, né? Atualmente, a TCC e a análise do comportamento são as principais abordagens com mais evidências disponíveis, tá? A TCC tem muitos estudos e muitos estudos de qualidade, tá? Então não importa aqui só ter muitos estudos, mas será que eles são de qualidade ou não? E nesse terceiro ponto eu vou trazer para você, até para você saber como que eu fico atualizado do que tem mais evidência, do que não tem, quais são os estudos sendo feitos ou não, tá? E para você saber qual que é a abordagem, ou quais são os tratamentos com maior evidência para certas demandas, tá? Eu vou te mostrar o site da APA, que é a Associação Americana de Psicologia, American Psychology Association, para você ficar por dentro, porque eles têm uma divisão, a divisão 12, que é a divisão de psicologia clínica, tem uma parte super bacana que eles mostram os estudos mais atuais, e vou colocar entre aspas porque aqui é um ponto de partida, tá? Ele não vai ser o seu guia para sempre, porque tem muita coisa desatualizada, eles mesmos no site falam que, olha, tá pendendo reavaliação, a gente tá pendendo alguns novos estudos, mas é um ótimo ponto de partida para você começar a pesquisar. Então lá é super bacana, eu vou te mostrar aqui que você pode pesquisar pelo tratamento, então tem um paciente com depressão, qual que é a melhor evidência disponível no momento? Ou tem um paciente aqui com problema ansiedade crônica ou de dor crônica, qual que é a melhor evidência disponível no momento? Você pode pesquisar tanto por isso, como também pelas próprias abordagens. Então, vira e mexe perguntam sobre a abordagem do MDR, por exemplo. Tem evidência? Não tem? Então, aqui, através desse site, você consegue pesquisar por conta própria, lembrando que é um ponto de partida, tá bom? Então, se você quer realmente saber e ter autonomia para ver quais são os novos artigos, os novos estudos sendo feitos, para saber se é confiável, se continua sendo a melhor evidência naquele momento, você precisa entender sobre metodologia, e eu já tenho um vídeo aqui falando sobre essa competência fundamental no psicólogo, tá bom? Então, vamos lá pra gente ver o site junto. Então, você vai digitar aqui APA Div 12 no Google, tá? Então, já vai aparecer aqui Society of Clinical Psychology. E aqui é a divisão 12, como eu já falei, a divisão de psicologia clínica. A APA, ela tem diversas divisões e é um site muito, muito bacana para você olhar. Então, você vai clicar aqui em Resources e você pode, como eu falei, você pode buscar tanto pelo tratamento, tá? Então, as demandas do seu paciente, como pelo diagnóstico ou até mesmo estudo de caso. Então, aqui eu vou buscar pelo diagnóstico. Então, como você pode ver, tem anorexia nervosa, déficit de atenção, compulsão alimentar, transtorno bipolar, enfim, tem diversas demandas. Eu vou clicar aqui em depressão. Então, aqui você pode ver todos os estudos que já foram feitos, tá? Que são as pesquisas mais atuais, entre aspas, né? Então, como eu já sei quais são as melhores evidências para essa demanda, eu vou clicar aqui em ativação comportamental e terapia cognitivo comportamental, tá bom? Então, aqui você pode ver o diagnóstico de depressão e você vê que é forte a evidência com base na ativação comportamental para a depressão, é uma evidência forte, ou seja, é um tratamento indicado para que você utilize com o seu paciente. E aqui você está vendo que o estudo de 2015, ele ainda está pendente de reavaliação, tá? Mas se você pesquisar outros estudos mais atuais, além da APA, você vê que ele continua sendo uma opção recomendada, tá? Evidências bastante fortes.
assim como também a terapia, a TCC para depressão. Então essa é uma forma de você pesquisar. Então, de novo, você pode ir tanto pelos diagnósticos como também pela abordagem. Então aqui eu acabei de te mostrar como você pode fazer uma busca rápida, procurando quais são os estudos disponíveis atuais, quais são as melhores evidências nesse momento, um ponto de partida, né, como a gente já falou. E no site da APA você também consegue pesquisar através das abordagens em si, então a psicanálise, a TCC, análise do comportamento. Então você pode fazer essa busca pelo site também, tá? A gente foi mais pelos tratamentos. Bom, esse foi um apanhado geral, eu espero que tenha te ajudado a como escolher a sua abordagem. Se você ainda é estudante, dá uma olhada com carinho nesse conteúdo, faz pesquisas em cima disso do que a gente falou. Se você já está formado, nunca é tarde também para repensar, tá? Como eu falei, a gente não assina contrato com nenhum teórico, com nenhuma abordagem vitalícia, tá? E como eu falei, a gente está a serviço do paciente, então essa abordagem ela tem que estar a serviço desse paciente também e não pelo nosso benefício, o que eu quero, o que eu acho mais bacana, tá bom? Então aqui eu sei que pode ser um vídeo um pouco controverso, um pouco questionador, diferente do que a gente é acostumado a escutar na graduação, mas espero que essa reflexão tenha feito sentido para você. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre algum desses pontos que eu mencionei, coloca aqui no comentário. E se você ficou comigo até aqui, já sabe, né? Curte esse vídeo para o YouTube e entregar para mais pessoas, para que mais pessoas possam sanar de fato essa dúvida de como eu escolho a minha abordagem. E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Até mais!